Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química aqui no Química em Ação. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química. E já pedindo, dá o like aqui embaixo para poder fortalecer o nosso trampo e fazer com que o YouTube divulgue mais o nosso trabalho. E esse vídeo deu trabalho para fazer, mas vai valer a pena. Você está em mais um vídeo da série Revisão de Prova e sem mais enrolações, roda a vinheta! Para quem ainda não sabe, na série Revisão de Prova, eu peço para você vir aqui nos comentários fazer uma sugestão de vídeo para a gente gravar, visando fazer uma revisão de prova, né? Atendendo a proposta da nossa série. Então é legal que você fique ciente que a gente parte do princípio que algum pré-requisito você possui, ou seja, que você já viu a matéria da nossa aula e a gente só quer fazer uma revisão abordando os principais pontos do assunto que foi selecionado. Então, se por acaso você tem interesse de alguma aula aqui no Química em Ação, você pode vir aqui nos comentários do vídeo e colocar a sua sugestão. Lembrando que a gente pede para que o assunto que você vá sugerir seja o mais específico possível. Evite temas muito genéricos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem o interesse que eu grave alguma coisa de termoquímica? Não coloque nos comentários assim: Marcelão, grava termoquímica. Não faça isso. Por quê? Porque termoquímica é dividida em lei de Hess, calor de formação, a parte de gráficos, energia de ligação, a parte envolvendo alimentos. Então a gente, como não sabe especificamente o que vocês querem, a gente acaba não selecionando. E no último vídeo nós tivemos um aluno aqui falando para a gente trabalhar com as funções orgânicas, aí as principais para o Enem. Mas a série Revisão de Provas ela não visa abordar o tema dos vestibulares, e sim provas de escola. E pensando que a gente está numa época próximo do Enem, e também esse assunto ele é muito importante para as provas de escola, para a galera garantir uma nota boa, nesse vídeo a gente pensou em unir o útil ao agradável. Então o que a gente vai fazer nessa aula que acabou ficando bem extensa? Eu acabei pegando provas de escola que estava aqui no meu arquivo e fiz a impressão e resolvi para vocês. Então aqui nós temos duas provas diferentes de identificação das funções orgânicas, além disso, parte de nomenclatura, fórmula molecular, enfim, uma série de coisas. Então aqui tem 20 questões. Na descrição do vídeo eu coloquei o link para que você consiga fazer o download dessas duas provas, da prova 1 e da prova 2. E aí você pode tentar em casa fazer essa prova, né, e depois conferir aí a resolução dela. Então é legal que você fique ligado que eu parto do princípio nesse vídeo que você já viu a matéria de identificação, nomenclatura, reconhecimento, montagem das estruturas envolvendo os compostos orgânicos oxigenados, nitrogenados e os hidrocarbonetos. Então, se por acaso você nunca estudou química orgânica, nunca estudou esse assunto, não assista esse vídeo, porque eu estou fazendo apenas uma revisão. Então eu parto do princípio que você já viu o tema e você só quer fazer aquela revisão bem direto no ponto para você fazer a prova de escola ou até mesmo para o Enem, tá? Então são 20 questões, você pode fazer o download dessa prova. E o que eu fiz? Ainda na descrição do vídeo, eu coloquei o tempo em que eu resolvo a questão de cada prova, tá? Então você pode tentar resolver e depois ver a resolução de cada uma delas. Deu um trabalho danado para fazer isso, mas eu espero que venha valer bastante a pena aí participar aí desse vídeo, né? Você vê tudo certinho. Espero que você acerte. E antes da gente ir aí para a parte de resolução, queria falar para vocês que o Química em Ação tem química, tem física e biologia. Então, se você por acaso não conhece muito bem desses assuntos que a gente vai trabalhar na aula de hoje, você pode aí ser um aluno aí do Química em Ação e aí você vai receber monitoria, tem plano de estudo, tem as aulas completas. Caraca, mano, tem tudo lá para você aí acompanhar. Então também na descrição do vídeo eu tô colocando o link aí da nossa plataforma e seria muito legal ver você lá, um aluno aí nosso. Mas enfim, se você por acaso está vendo esse vídeo e vai fazer alguma prova de escola, também não deixa de compartilhar aí com a galera esse vídeo para fazer com que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Então, sem mais enrolações, acompanha aí o vídeo. Bom, galera, vamos começar aqui com a nossa primeira prova, né? Eu tô até colocando aqui só para vocês verem que realmente eu peguei de uma prova aí das escolas. Eu até dei uma rabiscada aqui, que não convém aí colocar qual é a escola que eu dava aula. Mas vamos lá, vamos para a primeira aqui, ó. Muitas funções orgânicas
são responsáveis pelo sabor e aroma dos produtos que utilizamos em nosso dia a dia. No quadro abaixo, podemos observar alguns compostos orgânicos com sua fórmula estrutural e aroma característico. Cite o grupo funcional presente nos compostos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Então aqui nós temos aqui um quadrinho. Então o que a gente vai fazer? A gente já vai olhar quais são as funções orgânicas presentes em cada composto orgânico. Então no primeiro a gente identifica que há esse grupo aqui, ó, C-O, ligado diretamente ao oxigênio e a continuação de uma cadeia carbônica. Que função orgânica nós temos aqui? A função éster. Então, dica do professor, tome muito cuidado para não confundir isso daqui, por exemplo, com uma cetona e um éter, por exemplo. Então, isso aqui é só uma função orgânica mesmo. Então, nós temos um éster. Na estrutura de número 2, nós temos um C-O ligado diretamente ao hidrogênio. Então, aqui nós temos um aldeído. Então, observem, aldeído, toda vez que você tem um C-O ligado a um H, né? Então vai estar sempre na extremidade, a gente vai ter um aldeído. Tomar cuidado para não confundir com cetona e nem com ácido carboxílico, tá? Aqui no peixe podre a gente tem o quê? Um nitrogênio ligado diretamente a 3 carbonos aqui. O que nós temos? Uma amina. Lembrando do macetinho clássico, amina não tem bola. Especificamente, essa daqui seria o quê? Uma amina classificada como terciária. E por que terciária? Porque eu tenho 3 outros carbonos aqui ligados diretamente, tá? Então é uma amina terciária. Continuando aqui para a menta, a gente vai ter o quê? Olha, uma hidroxila ligada diretamente a um carbono que só faz ligação simples. Então aqui nós temos um álcool. Lembrando, galera, nós temos que tomar muito cuidado para não confundir isso aqui com um fenol. E por que não é um fenol? Porque isso aqui não é um anel aromático. Então nós temos um álcool. Toda vez que a hidroxila está ligada diretamente a um carbono que só faz simples ligação, a gente tem um álcool, tá? E na estrutura de número 5 nós temos o morango. Observem que mais uma vez a gente tem um C-O ligado diretamente ao oxigênio e a continuação de uma cadeia carbônica. Então aqui nós temos novamente um éster. Então observem comigo, éster, aldeído, amina terciária, álcool e éster. Então a gente teria o quê? A letra B como alternativa correta para essa questão. Percebam que aqui a gente não está se referindo a uma amina terciária nem nada. Simplesmente amina, então a gente acabou de resolver a letra B. Vamos agora para a questão de número 2. Então aqui na questão de número 2, a gente tem um texto falando sobre a cocaína, tá? E aí o texto é muito grande, para a gente poder não ocupar muito do nosso tempo, vamos direto para o que a questão está pedindo, que é, a gente tem assim, olha, a estrutura da cocaína, então lá, observe a figura abaixo, que apresenta a fórmula estrutural plana de uma molécula de cocaína. Então tá aqui. Considerada a figura, é correto afirmar o quê? Então na afirmação de número 1 diz assim, olha, substâncias alcaloides são formadas apenas pelos elementos químicos nitrogênio, oxigênio e carbono. Então galera, a cocaína é um exemplo de alcaloide, e se a gente for observar aqui na estrutura, a gente vai ver, por exemplo, que tem hidrogênio. E observe que a afirmação de número 1, em momento algum, está falando do hidrogênio. Então a gente vê que a afirmação de número 1 está falsa. Agora vamos para a segunda. Existem 5 ligações π entre os átomos constituintes da molécula de cocaína. Então o que seria a ligação π? É quando eu tenho dupla ou tripla ligação entre 2 átomos, né? Então aqui a gente identifica que existe uma ligação π, ó. Então tá vendo? Eu tenho a dupla, então eu tenho uma ligação sigma e outra π. A gente tem outra ligação do tipo π aqui, e se o cara não presta muita atenção, ele esquece de ver no anel aromático. Então a gente tem, ó, no anel aromático, ligação sigma e π aqui, né? Então é dupla alternada, né? Dupla simples, dupla simples, dupla. Então aqui a gente tem o quê?
mais 3 ligações do tipo π, tá? Esse é um conhecimento que é aprendido logo no início lá dos estudos de química orgânica, tá? A gente não vai entrar muito nesse mérito. Então observe que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então a afirmação de número 2 está correta. Vamos para 4. Amina e éster são grupos funcionais presentes na estrutura deste alcaloide. Então vamos lá. Observe que aqui a gente tem uma amina, tá vendo? Nitrogênio ligado diretamente a outros carbonos, né? Então eu não tenho nenhum C dupla O, então não é uma amida. Especificamente, essa daqui é uma amina terciária. E a gente observa aqui, ó, nesse ponto a gente tem um éster, como a gente tinha visto anteriormente. Então, olha lá, C dupla O ligado diretamente ao oxigênio e uma continuação de cadeia carbônica. E aqui, novamente, nós temos um éster, tá? Então está corretíssimo. A gente tem amina e éster aqui na estrutura da cocaína. Então a afirmação de número 4 está correta. Vamos para 8. O grupo funcional amina, presente na estrutura representada acima, classifica-se como amina terciária. Está certo e a gente já viu, tá? A amina terciária é quando nós temos uma amina onde o nitrogênio está ligado diretamente aí a 3 outros carbonos. Então aqui está certinho. Vamos para a 16. Existem apenas 3 carbonos primários e 11 secundários em uma molécula de cocaína. Então vamos ver. Carbono primário, o que nós teremos? Quando a gente tem um carbono ligado diretamente a um outro carbono. Então você identifica aqui, ó, esse daqui é um carbono primário, porque nesse caso não está ligado a ninguém, então o carbono primário é o que está ligado no máximo a um outro carbono. Aqui nós temos mais um exemplo de carbono primário, por quê? Porque está ligado diretamente a esse carbono aqui, tá? Nós temos aqui outro exemplo de carbono primário. Então a gente, de cara, já identificou que a gente tem 3 carbonos primários aqui. E aí, se você prestar muita atenção, aqui você identifica que tem outro carbono primário. Por quê? Esse carbono está ligado diretamente a esse outro carbono aqui do anel aromático. Então, só até agora, eu já vi que tem o quê? 4 carbonos primários. Então, observe que a afirmação de número 16 diz que tem apenas 3 carbonos. Então, eu já estou vendo que essa afirmação está falsa. Então, qual é o somatório? A gente vai ter 0,2 mais 0,4 mais 0,8, resultando em 14. E nós vamos agora para a questão de número 3. Os alcanos são hidrocarbonetos também conhecidos como parafinas e muitos deles são derivados do petróleo. Já as aminas são outra classe de compostos orgânicos e estão presentes de forma muito acentuada em seres vivos animais e vegetais, tanto vivos quanto em decomposição. Desta forma, as fórmulas moleculares do 6-etil-3-metil-5N-propilnonano e da dimetilfenilamina são, respectivamente. Então essa questão aqui ela trabalha com o conhecimento de nomenclatura. O que a gente vai fazer? Montar as estruturas. Então acompanha aqui comigo. Do 6-etil-3-metil-5N-propilnonano, a primeira etapa é identificar qual é a cadeia principal. Então aqui no propil a gente tem a última ramificação e o nonano é a cadeia principal. Então a gente vai montar o quê? Uma estrutura contendo 9 carbonos na cadeia principal. Então acompanha aqui comigo como é que vai ficar essa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora a gente vai pegar e vai fazer o quê? Numerar esses carbonos da cadeia principal. Então a gente vai ter aqui o quê? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar as ramificações. Então no carbono de número 6, eu tenho uma ramificação do tipo etil. Então acompanha aqui comigo, ó, carbono 6, uma ramificação etil. Agora a gente vai ter no carbono de número 3, uma ramificação metil. Então vamos lá, carbono de número 3, metil. Vamos puxar a perninha aqui. Agora a gente vai para o carbono de número 5, a gente tem um grupo N-propil. O que é o N-propil?
é um propil normal, tá? Esse N ali significa normal. Então vamos puxar aqui, ó. 1, 2, 3. Show de bola, acabamos de colocar todas as ramificações e a questão ela está pedindo o quê? Para a gente ver quais são as fórmulas moleculares. Então o que eu identifico aqui? Esse composto orgânico grandão, ele nada mais é do que um alcano. E alcano a gente tem uma formulazinha geral que é CnH2n mais 2. Então se a gente sabe essa formulazinha, é só a gente contar o número de carbonos. Então acompanha comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então a gente vai ter o quê? C15, H2N mais 2, a gente teria o quê? 2 vezes 15, 30, com mais 2, 32. Então vamos olhar aqui, a gente já pode eliminar quais alternativas? Ó, a letra A a gente pode eliminar, a letra C também, a letra E a gente fica, a letra B a gente fica e a letra D a gente fica, tá? Então vamos lá, a letra C e a letra A foi embora. Agora a gente vai ver a segunda, que é a da dimetilfenilamina. Então observe que pela nomenclatura a gente tem dois grupos do tipo metil e um grupo fenil, tá? Então observe pela nomenclatura, ó, dimetilfenil. Então a gente vai colocar o nitrogênio da amina, sabendo que o nitrogênio ele faz 3 ligações, né? Então a gente vai colocar, ó, dois grupos do tipo metil, e aí tanto faz para onde que eu vou colocar, tá, galera? Eu posso colocar aqui para baixo também. E a gente vai colocar o grupo fenil. Então o conhecimento ali na parte de nomenclatura é muito importante. Então vamos colocar aqui o grupo fenil. Tá lá, e agora a gente vai realizar a contagem. Aqui a gente não vai ter uma formulazinha igual ao anterior, a gente vai ter que contar carbono por carbono. Então acompanha comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então a gente vai ter 8 carbonos. Vamos ver se dá para eliminar alguma coisa? Olha aqui, a letra B, que trabalha com C7, então eu vou eliminar. Então eu estou entre a letra E e a letra D. Então vamos agora contar os hidrogênios, e só pela contagem do hidrogênio que a gente vai saber qual é a resposta certa. Então acompanha aqui comigo, ó. 3 com mais 3, 6. Aqui já está completo. Então cada ponta do anel aromático que não esteja representada a ligação é porque é o hidrogênio. Então vamos lá, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a gente vai ter 11 hidrogênios e 1 nitrogênio. Então a gente vai ter que eliminar a letra D e a letra E é a alternativa correta dessa questão. Então essa questão aqui trabalha com nomenclatura para o aluno ele montar a fórmula estrutural e com base nisso ver qual seria aí a alternativa correta. Bom, galera, e agora nós vamos para a questão de número 4. A aspirina foi sintetizada pela primeira vez em 1853 e ainda hoje é um dos medicamentos mais vendidos no mundo. Sua estrutura química está representada na figura abaixo. Então nós temos a estrutura ali e aqui a gente vai ter o seguinte, olha, sobre a aspirina é correto afirmar o quê? Então na letra A diz que não é uma substância aromática. Galera, tá errada a letra A, eu não posso marcar, por quê? Porque olha aqui um anel aromático, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então aqui nós temos um anel benzênico, então a letra A está errada. Na letra B a gente tem o seguinte, olha, apresenta as funções éter, cetona e ácido carboxílico. Então vamos lá. Isso daqui, galera, é um ácido carboxílico. Observe, C-O, OH, então é um ácido carboxílico. E aqui eu tenho um C-O ligado diretamente ao oxigênio e a continuação de cadeia carbônica. Então isso daqui é um éster. Tem que tomar muito cuidado, galera, para não trocar aí as bolas com éster, cetona e éter. Então toma muito cuidado. Então isso aqui é um éster. Isso daqui é um ácido, como eu já falei para vocês. Então a letra B está errada porque eu não tenho éter e nenhuma cetona. Então tomem muito cuidado que geralmente falar de éter e cetona é para pegar a galera meio desprevenida. Porque o cara olha isso aqui e fala, aqui eu tenho uma cetona e aqui eu tenho um éter. Mas não, isso aqui é só uma função que é o éster. Na letra C, ele diz que tem fórmula molecular C8H6O4. E aí a gente vai ter que contar, não tem jeito.
Então acompanha aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carbonos. Então só pela contagem de carbonos, a gente já viu que a letra C está errada. E na letra D? Na letra D diz que apresenta a função éster, o que está certinho, tá? Então a letra D vem ser a alternativa correta para essa questão de número 4. O que a gente vai fazer agora? Pular para a questão de número 5. Considere as seguintes fórmulas estruturais. Tem a 1, a 2, a 3 e a 4. Eu já vou colocar logo as funções orgânicas, então a gente já tem o que aqui, ó? Aqui nós temos um fenol, tá? Então vamos lá. Hidroxila ligada diretamente no anel aromático, nós temos um fenol. Aqui nós temos um hidrocarboneto. Aqui, observe que a gente tem, ó, C+O, oxigênio ligado diretamente. E a continuação de uma cadeia carbônica. Então nós temos um éster. Aqui nós temos uma hidroxila ligada diretamente a um carbono que só faz ligação simples. Então nós temos um álcool. E o que a gente vai ver? Que nessa questão o interesse é os nomes dos compostos. Então vamos lá, galera. Aqui é para dar a nomenclatura. Então observe que na letra A até a letra D é trabalhado com a nomenclatura do fenol, que é a nomenclatura usual. Então eu não posso dizer que a B é, né, fenil, né? Na letra D também fala fenil, então eu vou eliminar. E eu estou entre a letra A e a letra C. Então só com esse conhecimento eu já eliminei aí algumas alternativas. Então pelas alternativas aqui, eu posso ver que se eu descobrir qual é a nomenclatura do meu segundo composto, eu já acho a resposta. Então a gente está trabalhando aqui com um hidrocarboneto. E qual é o conhecimento necessário? Verificar qual é a cadeia principal, tá? Então a cadeia principal, eu vou começar aqui da esquerda. Então observem que tanto faz qual é o local que eu vou começar. Eu posso começar aqui por cima ou por baixo. Eu vou começar aqui por baixo só por convenção, tá? Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Para ter um maior número de carbonos, eu vou ter que vir para baixo. 6, 7. Então a cadeia principal, vocês já estão vendo que eu acabei de marcar aqui, apresenta o quê? 7 carbonos. Então observem que pelas alternativas, na letra A, eu trabalho com 2,5 de metileptano. Olha lá. O epit é de 7 carbonos. Aqui ele diz 5-etilhexano, o que não pode ser, porque eu fui obrigado a vir aqui para baixo para ter o maior número de carbonos na cadeia. É regrinha aí na hora de a gente trabalhar com nomenclatura. Então acompanha comigo, ó. Letra C a gente já eliminou, então não pode ser, e a gente chegou na letra A como alternativa correta. Então o nome desses compostos aqui, que a gente acabou não vendo, estão corretamente relacionados com 3 e 4, tá? Vamos dar uma adiantada aqui, quem por acaso quiser dar um pause para poder verificar a nomenclatura, fique à vontade. Então vamos lá. Questão de número 6. A erva mate é uma planta originária da América do Sul, com cujas folhas, quando secas, se produzem o tererê, água fria, e o chimarrão, água quente. Quando torradas, o chamate. Nessa planta foram identificados vários compostos orgânicos na fração hidrodestilada, dentre os quais o que está representado abaixo. E a gente quer saber, pelas regras de nomenclatura dos compostos orgânicos, essa substância é identificada como. Então a gente tem da letra A até a letra E. E aqui a gente tem a nomenclatura e tal. Então a gente vai ver o seguinte, ó. Qual é a função orgânica? Então observe que a gente tem aqui um CHO. Isso vai caracterizar o quê? Um aldeído, tá, galera? Então se eu for verificar a estrutura, eu vou ter, ó, C+O e um hidrogênio, e aqui a continuação da cadeia carbônica. Então, toda vez que você tiver assim, ó, CHO, vai ser um aldeído. Então, a gente observa que nesse aldeído, a gente vai ter o carbono de número 1, esse aqui que eu estou marcando, esse aqui seria o 2, esse o 3, esse o 4, esse o 5, esse o 6 e esse o 7. Então, quando você for trabalhar com a nomenclatura de um aldeído, onde você tem a função orgânica, né? Isso é regra, tá, galera? O carbono de número 1 vai ser o mais próximo de onde está a função orgânica. Então, nesse caso, esse é o carbono 1. E aí você vê que a cadeia tem 7 carbonos, então todas as alternativas trabalham com 7 carbonos, só que o que você vai ter? Observe que na letra C,
você está dizendo que você tem, ó, dial é que você vai ter o quê? 2 vezes a função orgânica aldeído, o que não acontece. Então eu vou eliminar a letra C. Na letra D, você diz que tem o quê? O ol no final, ol é indicativo de um álcool, o que também não é o caso, então eu vou eliminar. Na letra E, você tem mais uma vez, ó, ol no final, ol é indicativo de um álcool, o que não tem ali. Então a gente está entre a letra A e a letra B. Observem que na nomenclatura eu digo que hepta, de 7 carbonos, e no carbono 2,4 eu tenho 2 ligações duplas. Então observe, ó, carbono 1 para o 2, então olha só, do 2 para o 3 eu tenho uma ligação dupla. Carbono 3 e do 4 para o 5 eu tenho outra ligação dupla. Então a letra A é o que está correto, tá bom? Então essa daqui vem ser a alternativa certa. A letra B tá para os alunos que marcaram que o carbono 1 é esse da esquerda, porque aí você teria no carbono 3 e no 5 saindo a ligação dupla, o que está errado, tá? O carbono 1 é o que está aqui mais próximo da função orgânica. É regrinha isso, tá? Vamos agora para a questão de número 7. Nessa questão está sendo dito que o fenol apresenta inúmeras aplicações que abrangem desde a produção de desinfetantes e medicamentos contra queimaduras até a fabricação de baquelite, de poliuretano, de explosivo, etc. Identifique a alternativa na qual aparece um grupo funcional fenólico. Então vamos olhar alternativa por alternativa. Na letra A, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla. Isso daqui é um enol, tá bom, galera? Então a gente tem aqui um enol. Então toda vez que você tem uma hidroxila ligada diretamente a um carbono que faz dupla ligação e não é um anel aromático, a gente tem um enol. Na letra B, o que a gente vai ter? Ó, nitrogênio aqui não é C dupla O, então a gente tem uma amina. Especificamente essa amina, como eu só tenho uma cadeia carbônica aqui, que no caso é um anel aromático, a gente vai ter uma amina primária, tá bom, galera? Então é a parte específica aqui dessa amina. Na letra C, muitos poderiam ficar na dúvida, mas observe comigo, ó, hidroxila, aqui nós temos um carbono que só faz ligação simples, então tem que tomar cuidado para não achar que isso aqui é um fenol. Ah, Marcelo, mas tem um anel aromático, mas calma, a hidroxila está ligada diretamente a um carbono que só faz ligação simples, então nós temos um álcool. Na letra D, aqui sim, a gente tem um fenol, o que seria a alternativa correta, tá? E na letra E, observem que nós temos uma hidroxila ligada diretamente o quê? Num carbono que só faz ligação simples. Muito embora é cadeia fechada, mas isso aqui não é um fenol, e sim um álcool, tá? Se por acaso eu tivesse ligação dupla aqui dentro, mas que não configurasse um anel aromático, se esse carbono aqui continuasse fazendo ligação simples, seria um álcool ainda, tá? Então vamos lá. Questão número 7 resolvida. Vamos para a questão de número 8. Então acompanha comigo. O urucu ou urucum é o fruto do urucuzeiro, árvore nativa da América. De suas sementes é extraída uma tintura muito utilizada na culinária conhecida como coloral. A tintura do urucum, quando passada na pele, confere uma tonalidade avermelhada, prática comum entre os índios brasileiros. O principal componente do pigmento do urucum é a bixina, a estrutura química representada na figura. Aí a gente vai ter aqui a estrutura, e na estrutura da bixina são encontradas as funções orgânicas. Então, a gente quer saber quais são as funções orgânicas. Então, acompanha comigo, ó. C dupla O, OH, a gente tem o quê? Nós temos um ácido carboxílico. E aqui nós temos o quê? Ó, C dupla O, oxigênio, a continuação de uma cadeia carbônica. Aqui nós temos o quê? Um éster, tá? Então a gente teria como alternativa correta a letra C. Mais uma vez eu queria chamar a atenção que normalmente quando você tem um ácido carboxílico ou um éster, as provas normalmente colocam aldeído, éter. Aqui não foi colocado, tá? Mas geralmente as provas também gostam de colocar cetona. Então a gente acabou de resolver a questão de número 8. Vamos para a penúltima dessa prova, que é a questão de número 9, que diz assim, olha, entre as estruturas abaixo, duas representam moléculas de substâncias pertencentes à mesma função orgânica, responsáveis pelo aroma de certas frutas. Aí tem aqui uma legenda dizendo que a bolinha branca pequena é hidrogênio, a maior é carbono e a escura é oxigênio. E aqui no enunciado ela diz que quer saber quais são da mesma função orgânica.
Então, se você por acaso quiser tentar, dá um pause aí e tenta ver quais são as funções orgânicas. Mas desde já eu adianto para vocês, ó, aqui nós temos um carbono, um oxigênio aqui, então aqui a gente vai ter, ó, um C-O, tá? Nesse ponto aqui, C-O, ligado aqui a um oxigênio e a continuação de cadeia carbônica. Então aqui a gente tem o quê? A função éster, tá? Na letra B, a gente tem o quê? Um C-O, observe aqui, ó, C-O, e aqui a gente tem um oxigênio ligado ao hidrogênio. Então aqui não é um éster, aqui seria um ácido carboxílico. Estou colocando só o A aqui para vocês verem, tá? Observe que na C eu tenho, ó, um C-O aqui, onde eu estou apontando. Então observe, C-O, aí eu tenho um oxigênio e a continuação da cadeia carbônica. Então aqui nós temos mais uma vez um éster. Então a gente já vê que a letra A e a letra C da letra D é a minha alternativa correta. Mas o que eu tenho na letra D? Ó, na letra D eu tenho um carbono ligado ao oxigênio e ligado a outro carbono. Aqui nós temos a função o quê? Éter. Então tomar cuidado aqui, tá, gente? Então aqui nós temos a função éter. Show de bola? Se por acaso você quiser, dá um pause e tenta resolver aí, montar as estruturas que vocês vão chegar a essa mesma conclusão, que é um éster, um ácido carboxílico, outro éster e um éter. E agora nós vamos para a última questão dessa prova, que diz assim, olha, a substância cuja molécula está representada a seguir é responsável pelo aroma natural de canela. A função orgânica que pertence a essa substância é, então observe aqui, ó, CHO, o que é isso? C-O ligado ao hidrogênio. Lembra que eu mostrei para vocês em outra questão? Então isso daqui configura um aldeído, tá? E não é uma cetona, nem um éter e nem um fenol. Aqui nós temos um aldeído, então a letra E é a alternativa correta. Então a gente acabou de resolver a primeira prova e agora nós vamos para a segunda prova. Bom, galera, nessa segunda prova aqui, o que a gente vai ter? Ó? Na questão de número 1, a gente está trabalhando assim, olha, o etanoato de pentila está relacionado com aroma de banana. A fórmula molecular deste flavorizante é... Então a gente precisa montar a fórmula aqui que é etanoato de pentila. Pela nomenclatura, a gente está trabalhando com um éster. Como é que a gente vai ter? Ó, essa primeira parte etanoato é porque eu vou ter o quê? Ó, 2 carbonos, a dupla ligação com o oxigênio e o pentila é o outro pedaço, tá? Então vamos colocar aqui o oxigênio. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente acabou de colocar aqui o etanoato de pentila. Na nomenclatura do éster, o que a gente vai ter? Ó, et são 2 carbonos e esse anoato é o que vai até o oxigênio aqui, o duplo oxigênio, tá? E o pentila é o outro pedaço. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai ter 7 carbonos. Então a gente pode eliminar a letra D, a gente pode eliminar a letra E e a letra C. Agora nós vamos contar os hidrogênios. Então acompanha comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então observe que a gente acabou de descobrir que a letra B é a alternativa correta e 2 oxigênios aqui. Então mais uma questão em que a parte de nomenclatura ela é fundamental para a gente conseguir resolver. Então vamos lá. Questão de número 2 diz assim, olha, noni, que é a Morinda citrifolia, é uma das plantas tradicionais mais importantes na Polinésia, sendo usada há mais de 2.000 anos. Dessa planta é isolado um composto, o damnata, que vem sendo estudado devido à sua atividade anticancerígena. Observe a baixa estrutura desse composto. Então está aqui o composto, o damnacantal, e assinale a alternativa que apresenta as funções orgânicas. Então vamos ver quem é quem aqui. Então observe, ó, C-O, hidrogênio, a gente já está vendo que isso aqui é um aldeído. A gente também tem aqui embaixo, ó, uma hidroxila ligada diretamente no anel aromático, configurando um fenol. Aqui embaixo, C-O, entre carbonos, a gente vai ter o quê? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, nós vamos ter o quê? Cetona. Então toda vez que o C-O está entre carbonos, a gente tem uma cetona. E aqui a gente tem o quê? Ó, oxigênio, carbono e carbono, nós temos a função o quê? Éter. Então nós temos cetona, éter,
aldeído e fenol. Então a gente vai ter, ó, se não tomar cuidado, você pode confundir éster com éter. Então a letra B não é. Então a gente teria a letra E como alternativa correta. Aldeído, cetona, éter e fenol. Beleza? Então essa daqui foi a questão de número 2. Vamos agora para a questão de número 3. Acompanha aí. O mentol, essência obtida da hortelã, cuja fórmula estrutural se encontra descrita abaixo, é utilizado como flavorizante de balas e chicletes. Então tá aqui a estrutura do mental e a gente quer saber o quê? A fórmula molecular e a função química que essa substância pertence. Vamos primeiro para a parte da função, que é a mais fácil. Hidroxila ligada a um carbono, que só faz ligação simples. Tomar cuidado, isso aqui não é anel aromático. Então nós temos aqui um álcool. Observe que as alternativas trabalham com fenol para a galera que não está ligada nos paranauê da parada aqui. Então a letra B e D eu elimino. Então a gente tem a letra A e a letra C. Então vamos observar aqui agora a fórmula molecular. Então primeiro vamos contar os carbonos. Ó, um carbono aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai ter o quê? Na letra A, C4, o que não é. Então a letra C é a alternativa correta. Lá, 10 carbonos. Se eu for contar os hidrogênios, vai dar 20 e 1 oxigênio, tá? Questão molezinha. Vamos agora para a questão de número 4. Questão de número 4, a gente tem assim, olha, os odores das amêndoas e da canela são devido aos aldeídos, mas o odor das framboesas frescas deve-se a uma cetona. Estes compostos com odores agradáveis são usados frequentemente como base de fragrâncias. Assim, a diferença entre essas duas classes de compostos orgânicos consiste nas seguintes características. Na letra A, os aldeídos têm um grupo orgânico R e um átomo de hidrogênio ligados a um grupo carbonila, enquanto as cetonas possuem dois grupos, que é o R ou R diferente, né, ligados ao composto da carbonila. Bom, a gente vai fazer aqui só uma análise rápida, já que essa questão é para poder fazer aqui a análise de cada alternativa. Então, olha só. O aldeído, o que você vai ter? O C dupla O ligado diretamente ao hidrogênio e esse R aqui, que pode ser a cadeia carbônica ou hidrogênio. Agora, na cetona, o que você vai ter? O C dupla O, e você obrigatoriamente tem que ter o quê? Carbonos aqui, cadeias carbônicas. Não necessariamente tem que ser igual, pode ser diferente, mas é importante que aqui seja obrigatoriamente carbonos. Então, na letra A, ele diz que tem o grupo orgânico R e o hidrogênio ligados a um grupo carbonila. Então, olha só, a carbonila, que é o C dupla O, vai ter um hidrogênio, como a questão está dizendo, e depois você vai ter um outro grupo orgânico qualquer, né? E a cetona possui dois grupos R ligados ao composto da carbonila. A gente já vê que a letra A está certa, mas aí a gente vai ver a letra B só para poder discutir por que não pode ser. Então, olha lá. Os aldeídos têm um grupo R e um grupo OH ligado ao carbono da carbonila. Galera, se fosse desse jeito, como a questão está falando, olha lá, carbonila, e aí eu vou ter um R aqui e eu vou ter um OH. Se fosse desse jeito, seria um ácido carboxílico. Então a gente já vê que a B está errada. E aqui ele diz que a cetona, o que ele vai ter? O R diferente ligado ao carbonila. Com relação à cetona, a letra B está certa, mas a primeira parte da letra B é o que errou, né? Então a gente teria, na verdade, um ácido carboxílico. Na letra C, ele diz que os aldeídos têm um grupo orgânico R e um átomo de hidrogênios ligado a um grupo carbonila, o que está certo, enquanto as cetonas têm um grupo R e OR ligados ao composto carbono da carbonila. Aqui o que ele está dizendo? OR, eu vou até rabiscar aqui, ó, vou colocar aqui ó, um Rzinho aqui. Isso daqui seria um éster, tá? Então a letra C está errada porque quando ele diz da cetona, ele acaba se referindo a um éster, tá? Então o éster seria desse jeito aqui. A carbonila, que é o C dupla O, ligado a um radical qualquer, e um OR, que é oxigênio, e um outro radical. Então seria um éster e não uma cetona. E na letra D, ele diz assim, olha, os aldeídos têm um grupo R e um grupo amino. Então, por exemplo, se eu tenho o C dupla O, né, que é carbonila, aí eu tenho um radical qualquer e um NH2 ou NHR, isso tudo aqui iria configurar a função o quê? Amida, que é o nitrogênio ligado diretamente ao C dupla O, e não ao aldeído, tá? E na segunda parte, ele se refere ao éster, tá bom? Então a letra D também está errado. Bom, galera, e o que acontece? Na letra E, ele diz que os aldeídos têm os dois grupos
né, o R diferente ligados ao grupo da carbonila. Aqui foi feita uma confusão. Por quê? Porque isso daqui seria cetona, tá? Não aldeído. E aí, enquanto as cetonas têm um grupo orgânico R e um átomo de hidrogênio ligados ao grupo carbonila. O que está errado. Então aqui ele trocou. O que ele diz do aldeído é da cetona e o que ele diz da cetona é do aldeído. Então a letra E é nada mais, nada menos do que a letra A ao contrário, tá? Então a gente fez a análise aqui de todas as alternativas. É legal que vocês fiquem ligados que esse tipo de questão ele é comum em provas, tá? Para vocês analisarem as características, mais a parte conceitual, né? Mas enfim, vamos lá, questão de número 5. Por motivos históricos, alguns compostos orgânicos podem ter diferentes denominações aceitas como corretas. Alguns exemplos são o álcool etílico, que foi dada a fórmula, a acetona e o formaldeído. Esses compostos podem também ser denominados respectivamente como o quê? Então aqui a gente tem que saber a parte de nomenclatura. Então o álcool etílico, a gente teria o C2H6O, como seria? Então aqui a gente está trabalhando com a nomenclatura usual, a gente teria os 2 carbonos, aqui a gente teria o quê? Os 6 hidrogênios que eu estou colocando aqui, depois da hidroxila. Então aqui seria o quê? O ETANOL. Então a gente teria o etanol. Então a gente pode eliminar a letra E, que está trabalhando com o quê? Com um aldeído. Então a L no final é aldeído. Então não pode ser a letra E. Vamos para o segundo, que é a acetona, C3H6O. Então a gente vai ter o quê? 3 carbonos. Para ser uma cetona, eu vou ter uma carbonila aqui no meio. E a gente vai ter o quê? 3 hidrogênios em cada extremidade. Então aqui a gente tem o prop, AN, de apenas ligações simples, e ona, que é a parte da nomenclatura que vai designar uma cetona. Então a gente vai eliminar quem? Inclusive, gente, eu nem eliminei a letra A, né? Estou eliminando a letra A agora. Então a gente vai eliminar a letra B de bola, que trabalha com propanal. Propanal seria o final da nomenclatura de um aldeído. E a gente está entre a letra C e a letra D. Então vamos lá. Agora a gente tem o formaldeído, que é o CH2O. Pela nomenclatura a gente já sabe que é um aldeído. Então a gente vai ter justamente isso daqui. Nomenclatura, esse cara é chamado de MET, de apenas um carbono, AN e AL, metanal. Então a gente vem e elimina a letra D, que está trabalhando com a nomenclatura de cetona, que nem é possível isso, né? Metanona nem é possível. Então a letra C seria a alternativa correta. Show de bola, galera? Mais uma questão aí, empregando os conhecimentos de nomenclatura. Bom, galera, e na questão de número 6 a gente tem assim, olha, funções orgânicas são grupos de compostos orgânicos que têm estrutura química semelhante, aí grupos funcionais ligados à cadeia carbônica e, consequentemente, comportamento químico similar. Qual das opções abaixo indica a função cujos compostos não apresentam o grupo funcional carbonila? Então, olha só, galera, aldeído, né, a gente já tem, inclusive viu até na questão anterior, mas eu vou colocar aqui, aldeído, a gente vai ter uma carbonila. Então, carbonila é o C-O. Aldeído tem? Tem, porque é um C-O ligado ao hidrogênio e aqui um R qualquer. Então, aldeído tem. Como que seria a cetona? Cetona seria um C-O ligado diretamente o quê? A 2 radicais aqui que obrigatoriamente tem que ser cadeias carbônicas, não necessariamente iguais, né? Ácido carboxílico, eu vou ter o C-O e aí eu vou ter o quê? Vou ter um OH aqui, mas eu tenho uma carbonila, tá? E aí a gente tem o quê? Na letra D, a gente tem álcool. Como que é o álcool? Você vai ter um carbono fazendo apenas ligações simples e um OH aqui, tá? Então aqui não tem o grupo carbonila, então a gente já identifica que a letra D seria a alternativa para marcar. Com relação ao éster, o que a gente teria? A gente teria um C-O, um oxigênio aqui, ligado a um radical qualquer, e aqui outro radical qualquer, beleza? Não obrigatoriamente esses radicais seriam iguais. Então a letra D é a alternativa correta. Vamos agora para a questão de número 7. O aspartame é um adoçante artificial que contém a propriedade de ser mais de 100 vezes mais doce do que a sacarose. Analise a fórmula estrutural do aspartame e marque a alternativa que identifica as funções orgânicas existentes na sua estrutura. A estrutura ela está aqui, tá? Essa aqui é o aspartame. E como a gente quer saber as funções orgânicas, já vamos fazer esse trabalho.
Então, C dupla O, OH, o que a gente vai ter? Um ácido carboxílico, tá bom? A gente vai ter aqui a presença de um C dupla O, oxigênio, continuação da cadeia carbônica, que é um éster, tá? Aqui nós temos, ó, que ficar ligado para não confundir com amina, ó. Aqui nós temos um N ligado a um C dupla O, então isso vai configurar uma amida. Tomar cuidado para não confundir que isso daqui seria uma cetona e uma amina, porque não é. É uma função orgânica só, que é amida. E aqui nós temos, olha lá, um nitrogênio ligado a apenas um carbono, aqui nada de demais. Então a gente vai ter uma amina. Especificamente essa é uma amina primária, tá? Então a gente teria qual alternativa para marcar? Amina, ó, aldeído a gente não tem, então a letra A não pode ser. Amina, ácido carboxílico, álcool e aldeído. A gente não tem álcool aqui, a gente tem sim um ácido. Então vamos para a letra C. Amida, ácido, aldeído e amina. A gente não tem aldeído. Na letra D, amida, éster, cetona também a gente não tem. Então vamos lá, na letra E, amina, amida, ácido carboxílico e éster. Letra E, a alternativa correta, tá bom? Então tá aqui a análise das funções orgânicas no aspartame. E agora a gente vai para a questão de número 8. Questão 8, a procaína é uma droga anestésica local usada principalmente para reduzir a dor da injeção intramuscular da penicilina e usada também na odontologia. O composto procaína foi sintetizado pela primeira vez em 1905 e possui a fórmula estrutural abaixo. Então tá aqui a fórmula estrutural e a gente quer saber quais são as funções orgânicas. Então observe aqui que nós temos uma amina, especificamente uma amina primária, C dupla O, oxigênio, continuando com uma cadeia, a gente tem um éster. Aqui a gente tem um nitrogênio ligado aqui, ó, carbono para cá, outra cadeia carbônica aqui. Então aqui a gente tem especificamente uma amina, o quê? Amina terciária. Então observe, éster, amina primária e amina terciária. Então a gente pode ver aqui que a letra é a alternativa correta. Olha lá, éster, amina primária, amina terciária. Tomar cuidado para não trocar a bola de éter com éster. Uma coisa que às vezes os alunos confundem, tá? E agora a gente vai para a questão de número 9. Questão de número 9. Sobre os compostos orgânicos, considere as seguintes afirmativas. E aí, galera, na número 1, ele diz que aldeídos e cetonas são estruturalmente semelhantes, pois ambos têm a carbonila como grupo funcional. O que vai acontecer, galera? Tanto em aldeído quanto cetona, você vai ter o C dupla O, e o que vai diferenciar é a presença ou não desse hidrogênio. Então, se for uma outra cadeia carbônica aqui, né, eu vou ter uma cetona, mas se for um hidrogênio aqui, eu tenho um aldeído. Então, estruturalmente, eles são semelhantes, né? O que estaria aqui como a primeira afirmação como correta. Agora vamos para a segunda. Éteres são compostos que contêm um grupo hidroxila ligado a carbono saturado. Galera, éter não tem grupo hidroxila. O éter é um oxigênio entre carbonos, então isso aqui está errado. Na 3, fenóis são compostos que possuem um ou mais grupos hidroxilas ligados a um anel aromático. Isso aqui está certíssimo, tá? Você justamente tem que a hidroxila no fenol está ligada diretamente no anel aromático. Então, não importa quantas hidroxilas ligadas diretamente no anel aromático você tem, que sempre vai ser fenol, tá? Aqui a gente tem que alquenos apresentam a fórmula geral CnH2n mais 2. Essa fórmula aqui é dos alcanos. Os alquenos ou alcenos é CnH2n. Geralmente a gente estuda isso aqui quando está aprendendo lá os hidrocarbonetos. Número 5. Ésteres e amidas são considerados derivados de ácidos carboxílicos. Então vamos lá. Se eu pego um éster, aliás, se eu pego um ácido carboxílico, e o que eu faço? Aqui não é um hidrogênio. Se eu pego o hidrogênio, retiro e coloco no lugar o quê? Uma cadeia carbônica, eu tenho um éster. E se eu retiro isso daqui e coloco um nitrogênio, e seja lá qual for o grupo que está ligado aqui, eu tenho uma amida. Então observe que todos eles acabam sendo o quê? Derivados do ácido carboxílico. Basta eu tirar esse hidrogênio aqui. Então a 5 está corretíssima. Bom, e agora que a gente tem aqui, não sei se vocês estão vendo que acabou não saindo, né? A gente acabou de ver que a afirmação de número 1,
3 e 5 estão corretas. Inclusive não tem aqui a alternativa, é porque provavelmente não deve ter saído. Eu lembro que essa prova ela acabou dando um problema, a galera viu que não tinha alternativa, mas tem a letra E aqui que seria a afirmação correta, tá? Mas vamos lá, vamos para agora a nossa última questão aqui, que é: a influenza é uma virose respiratória aguda que ocorre durante todo o ano, sendo popularmente conhecida como gripe. A estrutura química a seguir representa o oseltamivir, um componente dos antigripais atualmente utilizado. Aí está aqui a estrutura e a gente quer saber o quê? O que é incorreto afirmar. Vamos aproveitar e ver quais são as funções orgânicas que tem aqui. Então observe, ó, oxigênio entre carbonos aqui, a gente tem a função éter, tá? Aqui a gente tem COO. O que é esse COO? É um C dupla O, oxigênio, e aí tem esse grupo etil aqui, né, que é o C2H5. Então isso daqui é um éster. Aqui nós temos um nitrogênio aqui ligado a um carbono aqui, nós temos uma amina, especificamente uma amina primária, e aqui a gente tem, ó, um nitrogênio ligado diretamente no C dupla O, o que vai configurar uma amida. Então a gente tem aqui, olha, sobre a estrutura acima é incorreto afirmar o quê? A letra A trabalha com a fórmula molecular, eu vou deixar ela por último, tá? Na letra B ele diz que apresenta os grupos funcionais amina e éter. Então tem amina e tem éter? Tem amina e tem éter, então não está errado, né? Na letra C ele diz que é um composto aromático. Galera, para ser aromático, eu precisava ter a parte de cadeia fechada o quê? Dupla simples, o que não tem aqui. Vocês estão vendo até que eu estou marcando aqui. Então a letra C é o que eu não posso afirmar, tá? Então isso faz com que a letra A esteja correta, se eu for parar para contar, né? Se você quiser dar um pause aí para contar. E na letra D ele diz que é um composto insaturado, que está certo. Então você vê que tem aqui uma dupla ligação entre carbonos. Então isso vai configurar que é um composto insaturado, tá? Então essa foi a resolução da nossa última questão. Bom, galera, então essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado, tenha acertado a maior parte das questões e, claro, esse vídeo tenha sido útil. Não deixe de compartilhar, e se por acaso você ainda não deu like, pô, dá o like aí, a gente merece um like, não merece não? Então deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trampo. E se por acaso você quiser fazer alguma sugestão, bota aqui nos comentários, pô, sugere, faz aquela sugestão bem específica. Então eu vou ficando por aqui, um mega abraço, galera, e até a próxima. Valeu!